paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No resumo do capítulo 16 de Samuel, Davi foge de Jerusalém por causa da revolta de Absalão. Ele encontra 3 personagens importantes. Siba, servo de Mefibosete, vai ao encontro de Davi com mantimentos e diz que seu senhor, Mefibosete, ficou em Jerusalém, esperando que o reino voltasse à casa de Saul. Ele também encontra Semei, da casa de Saul, insulta Davi com maldições, atirando-lhe pedras e acusando de ser um sanguinário, afirmando que Deus estava agora o punindo pelo sangue da casa de Saul. Abissai quer matá-lo, mas Davi recusa, vendo aquilo como possível instrumento da permissão divina. E Davi e seus companheiros chegam cansados ao Jordão. Mesmo no meio da humilhação e da traição, Davi entrega tudo aos julgamentos de Deus. Ele não se defende com violência, mas com humildade, confiando que o Senhor fará justiça no tempo oportuno. Vamos à leitura. 2 Samuel capítulo 16. Tendo Davi avançado um pouco além do cume, viu que lhe vinha ao encontro Siba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos selados e carregados de 200 pães, 100 cachos de uvas secas, 100 frutos maduros e um odre de vinho. O rei disse-lhe: "Que tens aí?" "Os jumentos", respondeu Siba, "devem servir à família do rei, para que os montem. Os pães e frutos servirão de comida para os teus servos. O vinho será para aqueles que te fatigarem no deserto." O rei perguntou: "Mas onde está o filho do teu senhor?" "Ficou em Jerusalém", respondeu Siba, alegando que agora a casa de Israel lhe devolveria o reino de seu pai. O rei disse a Siba: "Tudo que possuía Mefibosete te pertence doravante." "Eu me inclino diante de ti", respondeu ele. "Conserva-me a tua graça, ó rei, meu senhor." Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem da família da casa de Saul, chamado Semei, filho de Gera, o qual ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o exército e todos os guerreiros valentes se encontrassem à direita e à esquerda do rei, e o amaldiçoava dizendo: Vai-te embora, homem sanguinário e acelerado. O Senhor faz cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. O Senhor entregou o reino ao teu filho Absalão, este oprimido de males, homem sanguinário que és." Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: "Por que insultas esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, vou cortar-lhe a cabeça." "Que nos importa, filho de Sárvia?" respondeu Davi. "Deixa-o amaldiçoar. Se o Senhor lhe ordenou que me amaldiçoe, quem poderia dizer-lhe por ele o que faz?" E Davi disse a Abissai e a sua gente: "Vede, se meu filho, fruto de minhas entranhas, conspira contra a minha vida, quanto mais agora esse benjaminita. Deixai-o amaldiçoar se o Senhor ordenou isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me dê agora bens por esses ultrajes." Davi e seus homens retomaram o seu caminho, mas Semei ia ao longo da montanha, ao lado dele vomitando injúrias, atirando-lhe pedras e espalhando poeira pelo ar. O rei e toda a sua tropa chegaram extenuados às margens do rio Jordão e lá descansaram. Absalão entrou em Jerusalém com toda a sua tropa de israelitas, acompanhado de Aquitofel. Quando Cusai, o araquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei." Absalão disse: "É essa a tua afeição por teu amigo? Por que não partistes com ele?" "Não", respondeu-lhe Cusai, "eu sou daquele que escolheu o Senhor com todo esse povo, e com ele é que eu ficarei. Aliás, a quem serviria eu, senão a teu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei a ti também." Absalão disse a Aquitofel: "Deliberai entre vós sobre o que devemos fazer." Aquitofel respondeu-lhe: "Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ficaram aqui para guardar o palácio. Assim todo Israel saberá que te tornastes odioso ao teu pai, e os teus partidários se animarão com maior coragem." Armaram, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele vinha abusar das concubinas de seu pai.
Ora, os conselhos que dava Aquitofel naquele tempo eram considerados como a palavra de Deus. Assim se consideravam todos os seus conselhos, tanto para Davi como para Absalão. No resumo do capítulo 17 de Samuel, Aitofel aconselha Absalão a reunir 12.000 homens e perseguir Davi imediatamente, antes que ele se recupere da fuga. A ideia é surpreendê-lo cansado e desmoralizado, matar apenas Davi e trazer o povo de volta em paz. Absalão e os anciãos gostam do conselho. Usai avisa Davi do perigo por meio do sacerdote Zadok e Abiatar, que usam seus filhos Jonatã e Aimaas como mensageiros. Esses dois quase são pegos, mas se escondem num poço em Baurim, até que seja seguro continuar. Davi chega a Manaim, onde é acolhido e recebe alimentos e abrigo de 3 homens influentes da região, Sobe, Maqui e Bercelai. Deus intervém silenciosamente, frustrando os planos do inimigo por meio da sabedoria e da fidelidade de seus servos. O orgulho de Absalão e a fidelidade de Usai são usados para cumprir os propósitos divinos. 2 Samuel capítulo 17. Aquitofel disse a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e irei ainda esta noite perseguir Davi. Vou atacá-lo no momento em que estiver extenuado de fadiga. Provocarei pânico e todos que estão com ele fugirão. O rei ficará sozinho e então o ferirei. Em seguida te reconduzirei todo o povo, assim como a esposa volta para o seu esposo. É só um homem que procuras e todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. No entanto, Absalão disse: Chamai Cusai, o araquita, e ouçamos também o que ele tem a nos dizer. Chegando Cusai, Absalão disse-lhe: Eis o que propôs Aquitofel. Faremos o que ele disse? Se não, fala por tua vez. Desta vez, respondeu Cusai: O conselho de Aquitofel não é bom. Tu sabes, ajuntou ele, que teu pai e seus irmãos são valentes. Estão furiosos como a ursa a quem roubara cria na estepe. Teu pai é um guerreiro e ele não permitirá que a tropa repouse de noite. Ele deve estar agora escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. E se vierem a cair desde o começo alguns do nosso exército, isso será publicado e se dirá: houve uma derrota no partido de Absalão. Então, mesmo o mais valente desanimaria, ainda que tivesse um coração de leão, pois todo Israel sabe que o teu pai é um herói e que está acompanhado de homens valentes. Eis o meu conselho, que se mobilize todo Israel, desde Dan até Bersabeia, e se reúnam junto de ti tão numerosos como os grãos de areia na praia do mar, indo tu mesmo no meio deles. Nós cairemos sobre ele em qualquer lugar onde esteja, caindo contra ele como orvalho cai sobre a terra, e não deixaremos vivos nem ele, nem homem algum dos que estão com ele. Se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas a esta cidade, e arrastaremos até a torrente, de maneira que não fique dela uma só pedra. Absalão e todos os israelitas acharam o conselho de Cusai melhor que o de Aquitofel. O Senhor decidira frustrar o bom conselho de Aquitofel, a fim de trazer a desgraça sobre Absalão. Cusai disse ao sacerdote Sadoc e Abiatar: Aquitofel aconselhou Absalão e aos anciões de Israel desse modo. Eu, porém, aconselhei-o assim e assim. Mandai, pois, imediatamente a Davi esta mensagem: Não fica esta noite nas planícies do deserto, mas atravessa sem demora. Não suceda que sejam exterminados o rei e todo o povo que está com ele. Jonatas e Aquimaas estavam em Rogel. Uma criada foi dar-lhe as notícias que eles mesmos levariam ao rei Davi, porque não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Eles, porém, partiram apressados e entraram na casa de um homem em Baurim. Havia uma cisterna no pátio onde se esconderam. E a mulher colocou uma tampa sobre a cisterna, espalhando por cima grãos socados de sorte que não se notava coisa alguma. Os enviados de Absalão entraram na casa dessa mulher e disseram: Onde estão Aquimaas e Jonatas? Ela respondeu: Atravessaram o regato. Puseram-se a procurar, mas não encontrando ninguém, voltaram para Jerusalém. Depois que partiram, saíram os jovens da cisterna e foram levar a notícia ao rei Davi, dizendo: Ide, passai depressa nas águas, porque Aquitofel deu o seguinte conselho contra nós. Davi partiu com todos os seus homens e passaram o Jordão. Ao amanhecer, não havia um só homem que não tivesse atravessado o rio.
Aquitofel, vendo que seu conselho não fora seguido, selou seu jumento e tomou o caminho de sua casa, na sua cidade. Pôs em ordem seus negócios e se enforcou. Morto, foi enterrado no túmulo de seu pai. Davi chegou a Manaim quando Absalão passou o Jordão com os israelitas. Absalão pusera Amassa à frente do exército, em lugar de Joabe. Esse Amassa era filho de um tal Jetra, ismaelita, que se unira a Abigail, filha de Naás, irmã de Sárvia, mãe de Joabe. Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Galaade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maqui, filho de Amiel, de Lodabá, e Bercelai, o galadita de Rogelim, vieram trazer-lhe camas, tapete, copos e vasilhas, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de leite de vaca. Trouxeram tudo isso a Davi e a suas tropas, para que se alimentasse, dizendo: estes homens sofreram certamente fome, fadiga e sede no deserto. No Evangelho de João, nós vamos ver nesse trecho o início das grandes controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos. A cura do paralítico em Betesda revela a compaixão de Cristo por aqueles que foram esquecidos e marginalizados. Porém, o mais profundo está em suas revelações como Filho do Pai, que age com a autoridade divina, mesmo no sábado, pois o amor e a salvação não tiram férias. O escândalo dos judeus mostra que a rigidez legalista muitas vezes cega o coração para os milagres de Deus. Jesus, ao curar no sábado, não desrespeita a lei, mas a cumpre em plenitude, mostrando que a misericórdia está acima de todo preceito. Vamos à leitura. Evangelho de São João, capítulo 5, dos versículos 1 ao 23. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque depois da agitação da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhe disse: meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Por essa razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhe: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai, e tudo que o Pai faz, o faz também semelhante ao Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
O trecho que nós vamos ver do Salmo é um clamor profundo de arrependimento. O salmista, consciente de sua culpa, implora a purificação interior. O isope, planta usada nos rituais de purificação, simboliza o desejo de ser tocado por Deus e tornado limpo. O pecado pesa, mas o coração contrito gera esperança. É Deus quem cria um novo coração e um espírito firme. Essa oração é ideal quando nos sentimos distantes ou enfraquecidos. Ela recorda que só o Senhor pode restaurar a alegria e a santidade perdida. É também um pedido para nunca perder a presença do Espírito Santo, o maior dom de Deus. Salmo 50, dos versículos 9 ao 13. Aspergi-me com um ramo de isope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que trituraste. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Esse trecho de Provérbios contrastam justiça e maldade, sabedoria e insensatez, apontando para a verdadeira segurança, a integridade diante de Deus. A coragem do justo vem da consciência limpa, enquanto o ímpio vive inquieto. Mesmo sem ameaça real, a corrupção de líderes e a opressão dos pobres denunciam um mundo desordenado, mas a sabedoria vinda de Deus restaura a justiça. Ser pobre e íntegro vale mais que riqueza adquirida com injustiça. Deus vê o coração e honra quem caminha com retidão. Provérbios, capítulo 28, dos versículos 1 ao 6. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como um leão. Por causa do pecado de um país, multiplicam-se os chefes, mas sob um homem sábio e sensato a ordem perdura. Um pobre que oprime miseráveis é qual chuva torrencial, causa de fome. Quem abandona a instrução louva o ímpio, quem observa faz-lhe guerra. Os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.